Olá, meus caros. Eu sou Henrique Mouta, procurador do Estado do Pará, mestre doutor em Direito pela Universidade Federal do Pará, professor do CESUPA, também no Pará, e nós vamos trabalhar nesse encontro um tema importantíssimo dentro do novo CPC, que se espalha não só para a legislação processual, mas também para a legislação extravagante, que é o tema tutela provisória e todas as polêmicas que giram em torno da tutela provisória. Então nós vamos primeiro tentar apresentar o Instituto Tutela Provisória, apresentar o Instituto e a localização dele dentro do direito processual civil, da estrutura do CPC de 2015, e aí a gente vai trabalhar as modalidades de tutela provisória e onde elas estão localizadas. Tutela de urgência, tutela de evidência, antecedente, incidental e o fenômeno da estabilização tratado aí pelo legislador dentro do 303 e 304 do CPC. E ao final nós vamos falar um pouquinho da tutela de evidência. Ok, meus queridos? Então, de início eu quero chamar a atenção para vocês que o CPC trata, dentro do artigo 294 até o 311, ele trata do tema chamado tutelas provisórias. Independente da crítica à expressão tutelas provisórias, que no meu modo de pensar a cautelar não é provisória, a cautelar é definitiva dentro do limite da cognição da cautelar, do limite cognitivo da cautelar, independente disso, o código quis colocar ali a tutela provisória, com o nome de tutela provisória, todas as decisões pautadas em urgência ou evidência, e muitas vezes essas decisões necessitam de uma confirmação posterior, e essa confirmação ela é dada pela chamada tutela definitiva. Então, tutela provisória, decisões que são feitas pelos juízes, magistrados, primeiro grau, segundo grau, tribunais superiores, e essas tutelas provisórias precisam muitas vezes ser confirmadas lá na frente, na decisão final. Quem olhar o 1012 aí, o do CPC, ele vai, inclusive lá no inciso que retira o efeito suspensivo da apelação, ele vai expressamente trazer essa indicação. Não há efeito suspensivo na apelação que confirmar, que conceder ou que revogar ou cassar tutela provisória. Então, de uma maneira geral, conceitualmente falando, nesse momento introdutório, tutela provisória seria aquela tutela pautada na urgência ou na evidência que necessite de uma confirmação posterior. O detalhe é o seguinte, pessoal. Com o nome tutela provisória, você muitas vezes vai utilizar, por exemplo, de efeito suspensivo. O efeito suspensivo que você vai pleitear numa apelação, lá no 1012, parágrafo 3º, no incidente de efeito suspensivo da apelação do 1012, por exemplo, ou o efeito suspensivo do 1029, num recurso especial / extraordinário, ou mesmo o efeito suspensivo numa impugnação ao cumprimento de sentença, que você vai tentar obstar a continuidade dos atos de cumprimento de sentença, esse efeito suspensivo, ou esse efeito ativo até mesmo, na antecipação da pretensão recursal do agravo, esses efeitos que tradicionalmente nós utilizávamos sem a nomenclatura de provisoriedade, esses efeitos suspensivos, eles hoje, ou efeitos ativos, eles hoje têm a roupagem também de uma tutela provisória. Os requisitos, muitas vezes, são requisitos de uma cautelar ou de uma tutela antecipada. Então, genericamente falando, esses efeitos suspensivos, efeitos ativos aí de diversos incidentes e recursos, também podem ser chamados de tutelas provisórias. Então, vamos tentar localizar onde estão as tutelas provisórias. De uma maneira geral, essas tutelas provisórias estão tratadas entre os artigos 294 e o 311. De maneira geral. Daqui a pouco a gente vai falar da forma como se espalha no código o fenômeno da tutela provisória. Então, do 294 ao 311. Basicamente falando, o código divide assim as tutelas provisórias. Eu vou colocar aqui no quadro para a gente conversar um pouquinho mais. Ele coloca assim, tutela provisória, gênero. Gênero. E lógico, como eu disse a vocês, normalmente precisa de confirmação, precisa de uma ratificação posterior. Tutela provisória tem duplo fundamento. Urgência e fundamento evidência. Tutela de evidência, vamos falar lá no finalzinho, no artigo 311. Quer dizer, é tão elevado o nível de razoabilidade na argumentação que eu já discuto evidência, não mais urgência. E essa tutela de urgência, ela tem duplo fundamento. Tutela antecipada, tutela cautelar.
Quem está dizendo isso, pessoal, essa classificação aqui, ela é dada pelo artigo 294 do Código, parágrafo único. Tutela antecipada e tutela cautelar, diferenças ainda continuam existindo, satisfativo, protecionista. Existe uma cláusula aqui de fungibilidade entre elas, há uma aproximação dos fundamentos lá no 300 do Código, aproximação dos fundamentos da tutela antecipada e da tutela cautelar. E essa tutela de urgência pode ser antecipada e cautelar quanto à natureza e quanto ao momento, essas tutelas de urgência podem ser tutela antecedente e a tutela antecedente e a tutela incidental. Incidental. Quer dizer, quanto ao momento, a tutela de urgência pode ser antecedente, a tutela de urgência pode ser incidental. Quanto à natureza, ela pode ser tutela antecipada e pode ser tutela cautelar. A diferenciação das duas continua existindo. A fungibilidade entre as duas continua existindo. O fato é que nós aproximamos as duas e nós trouxemos a tutela cautelar dentro do sistema processual como um incidente processual em uma ação que esteja tramitando ou um incidente processual antecedente a uma ação que esteja tramitando. Em razão do sincretismo processual, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, eu posso começar uma provocação judicial com um requerimento cautelar, 308 vai dizer isso, depois eu dialogo o contraditório, eu abro o contraditório, eu aprofundo a cognição para um processo de conhecimento e ao final eu posso ter uma sentença, por que não? Que gira ou que venha permitir, possibilitar o chamado cumprimento de sentença. Pelo sincretismo, pela ideia de que o processo é um todo, a ideia de que o processo é todo e misturado, eu posso ter um diálogo entre essas tutelas provisórias dentro de uma demanda em vários momentos processuais, inclusive em sede de recursos, ok? Então o desenho do código é este, ok? Claro que os requisitos da tutela de urgência também estão previstos, claro que os requisitos da tutela antecipada e da cautelar, sendo que a tutela de urgência pode estar fundamentada basicamente em risco de dano de difícil reparação e razoabilidade de argumentação. A argumentação razoável, é lógico que a gente tem que lembrar aqui da tutela inibitória, que ela não é uma tutela pautada a risco de dano, e sim a questão da ilicitude do objeto, né? Ilicitude do dano, ilicitude do ato praticado. De maneira geral, é essa apresentação que o Código nos dá sobre o tema chamado de tutela provisória. Detalhe interessante, quer dizer, nós vamos esmiuçar agora cada um desses elementos aqui. A gente vai esmiuçar tutela antecipada, tutela cautelar, a gente vai esmiuçar tutela antecedente, tutela incidental e tutela de evidência. Mas eu preciso lembrá-los que esse fenômeno da tutela provisória, ele não é tratado só aqui. Ratifico mais uma vez que tutela provisória, antecedente, incidental, cautelar, antecipada e evidência, esses institutos aqui, eles podem ser dialogados durante vários outros momentos. Então tem várias outras passagens no Código, eu separei algumas aqui para a gente conversar, várias outras passagens do Código também apresentam este fenômeno da tutela provisória. Vou dar um exemplo. 525, parágrafo 6º do CPC. É um artigo de impugnação ao cumprimento de sentença. Claro, a impugnação ao cumprimento de sentença, ela a rigor não impede os atos de cumprimento de sentença. Mas nada impede que o impugnante, ele vai fazer isso, nós fazemos isso nas nossas peças, nada impede que o impugnante apresente o requisito de efeito suspensivo. E o que é que o legislador vai dizer aqui? Ó? A apresentação da impugnação, no parágrafo 6º, não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação. Podendo o juiz, a requerimento do executado, e desde que garantido o juízo, aqui é um outro requisito, próprio requisito, quer dizer, além dos requisitos da tutela de urgência, existe a garantia do juízo, com caução, depósito suficiente, ele pode atribuir efeito suspensivo. Se seus fundamentos forem relevantes, olha aqui, a argumentação relevante, e o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Quer dizer, os requisitos para o efeito suspensivo à impugnação são os requisitos de uma tutela provisória, de urgência. Cautelar,
ou antecipada, de uma maneira geral, é um requisito dentro do cumprimento de sentença. Quer dizer, eu não vou precisar de ação cautelar própria. Eu faço o requerimento de acautelatório, de acautelar o bem jurídico, no próprio incidente de impugnação ao cumprimento de sentença. Mesma coisa, pessoal, recursos. Separei aqui mais 2 artigos para a gente conversar. 1012, parágrafo 3º. Importantíssimo esse artigo. O 1012 é o artigo da apelação, como eu mencionei há pouco para vocês. Então ele diz: a apelação, o caput, né, tem efeito suspensivo. As hipóteses que não há efeito suspensivo à apelação, que ela não possui. Dentre as hipóteses está concessão na sentença de tutela provisória, confirmação na sentença de tutela provisória, revogação ou cassação na sentença de tutela provisória, dentre as outras hipóteses lá do 512. Aí vem o parágrafo 3º, efeito suspensivo da apelação. Eu vou pedir para o juiz? Não. Por que eu não vou pedir para o juiz? Porque a rigor, quando se trata de recurso de apelação, o juízo de primeiro grau não tem admissibilidade. Diz o legislador aí no 1010. Não há admissibilidade da apelação no primeiro grau. Ele recebe a apelação, o juízo de primeiro grau, ele abre o contraditório e encaminha para o tribunal. Então todos os meus requerimentos têm que ser feitos ao desembargador relator, lá do 932. Aliás, o 932 vai ter um inciso lá dizendo: cabe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nas ações originárias. Cabe tutela provisória, por exemplo, na apelação. Vou pedir na própria apelação? Não. Vou pedir pelo incidente do parágrafo 3º. E os requisitos, podem observar. Os requisitos desse efeito suspensivo são os mesmos requisitos ligados ao quê? A razoável argumentação e ao risco de dano imediato de difícil reparação. Deem uma olhada no 932. Tutela provisória nos recursos e nos incidentes e ações originárias. Então, eu posso impetrar mandado de segurança no tribunal contra ato do governador, eu posso apresentar um mandado de segurança no STJ, que é a competência originária pelo 102, inciso 2, 105, inciso 2 é do STJ, porque o mandado de segurança é contrato de ministro de Estado, e eu impetro o mandado de segurança no STJ e peço tutela provisória no mandado de segurança. Eu costumo sempre dizer isso até, que em razão da nova leitura processual, há necessidade de se redimensionar as leis especiais. A 12016, a lei da ação civil pública, da ação popular, porque as disposições do Código se aplicam a essas legislações. Então é possível falar de tutela provisória no mandado de segurança de urgência, tutela provisória de evidência no mandado de segurança, numa ação civil pública, idem. E aqui a gente está trabalhando recurso. Ora, se eu tenho uma decisão no primeiro grau, decretou um despejo, o juiz de primeiro grau determina a ordem de despejo imediata. Eu apelo, não adianta eu pedir nada para o juiz. Eu tenho que requerer uma tutela provisória no recurso que ainda esteja tramitando no primeiro grau, porque ainda vai abrir contrarrazões, etc. Então esse requerimento ele é um requerimento através de um incidente preparatório à chegada do recurso lá no tribunal. O IPES, até eu falo de IPES, até escrevi, quem quiser visitar o meu academia.edu, tem um artigo lá sobre tramitação da apelação. Então eu já escrevi e chamo de IPES. O incidente de pedido de efeito suspensivo no tribunal tem natureza de uma tutela provisória para suspender a tutela provisória no primeiro grau. O efeito suspensivo é uma tutela provisória. Se eu tenho uma tutela provisória positiva no primeiro grau, a tutela provisória requerida ao tribunal vai ser o efeito suspensivo. Se eu tenho uma tutela negativa no primeiro grau, a tutela provisória vai ser a antecipação da pretensão recursal, uma tutela positiva no segundo grau. Então visualizem comigo que, em que pese o nosso legislador ter indicado do 294 ao 311, quanto em relação aos artigos que tratam da tutela provisória, essa tutela ela é cabível durante todo o andamento processual, inclusive em sede de apelação. E detalhe, também pode ser no recurso especial extraordinário. Outro artigo interessante que vale a pena você olhar, observar, é o 1029, parágrafo 5º. Inclusive o STJ já apreciou agora numa decisão agravo interno na tutela provisória no ARESP
932-343. Agravo interno da tutela provisória no ARESP 932-343. Agora, 5 de 10 de 2017, o relator ministro Antônio Carlos Ferreira, ele analisou esse pedido de tutela provisória em sede de recurso especial, que, como diz o legislador aqui no 1029, parágrafo 5º, ele é apresentado dependendo do momento em que eu estiver analisando o recurso especial / extraordinário. No Código Antigo tinha aquelas cautelares, né? Muitos aqui, como eu, que são oriundos do Código Antigo, muitos aqui apresentavam a cautelar. Eu fiz várias cautelares aqui, inclusive no STJ em Brasília e no STF também, para tentar emprestar efeito suspensivo a especial / extraordinário. Tinha aquelas súmulas que identificavam a competência da cautelar antes da admissibilidade, era no próprio tribunal local, com o trancamento do RESP, ou após a admissibilidade, a competência da cautelar era do Tribunal Superior. Aqui, no parágrafo 5º, a leitura é parecida, sendo que não é mais ação cautelar, é requerimento de tutela provisória, em sede de especial extraordinário. Então, a competência da tutela provisória em sede de recurso especial e em sede de recurso extraordinário vai depender da seguinte pergunta: onde está o meu recurso? Se o meu recurso estiver ainda em tramitação na instância originária, para a admissibilidade, a cautelar é feita, desculpem, olha aí, a poluição aí do velho CPC. O requerimento de tutela provisória de natureza cautelar, incidental, vai ser lá no segundo grau de jurisdição, no TJ ou no TRF. Por outro lado, se já tiver trancado, ou melhor, se já tiver trancado com agravo, âmbito do STJ, e se tiver dado seguimento, também no âmbito do STJ. Ou seja, esses dois dispositivos aqui, que falam de efeito suspensivo recursal, 1012, parágrafo 3º, 1029, parágrafo 5º, eles têm natureza de tutela provisória. Eu posso até dizer que uma tutela provisória cautelar. Da mesma sorte, o 525, parágrafo 6º, que fala de efeito suspensivo na impugnação, também. E aquele artigo, por que não falar, que fala de efeito suspensivo na rescisória. O efeito suspensivo na rescisória também é uma tutela provisória, para obstar aí, né, o andamento do feito originário ou a suspensão da execuibilidade da decisão rescindenda. A natureza jurídica também do efeito suspensivo da ação rescisória é a natureza jurídica de tutela provisória. Ok, meus queridos? Então aqui a gente termina a primeira parte, que eu separei aqui para conversar com vocês sobre a localização da tutela provisória. Então, do ponto de vista genérico, a tutela provisória está tratada no nosso código do 294 ao 311. Por outro lado, esse tema, tutela provisória, ele é espalhado dentro do código. Espalhado em matéria probatória, produção de prova, por exemplo, em matéria recursal, em vários momentos do código, em incidentes como incidente de pedido de efeito suspensivo, em efeito suspensivo recursal, enfim, o conceito é muito amplo. Inclusive, algumas ações originárias que têm tramitação por legislação esparsa, como as ações de controle de constitucionalidade, mandado de segurança, civil pública, etc. Todas essas legislações têm que se pautar para essa realidade. Que o que antes era ação cautelar, agora é tutela cautelar antecedente ou incidental. O que antes era tutela antecipada, agora ela é antecedente ou incidental. E isso pode se espalhar pelo nosso código dependendo da situação jurídica concreta. Ok, meus queridos? Beleza. Eu ainda estou na parte geral, porque logo depois a gente vai falar da tutela antecipada e cautelar, antecedente ou incidental. Em relação à parte geral, eu quero chamar a atenção de vocês ainda de dois assuntos. O primeiro é competência. E o segundo é a responsabilidade de quem requer tutela provisória. Competência, ele é tratado pelo nosso legislador, não no capítulo de tutela provisória, mas ele é tratado lá no capítulo de competência. Então, a competência é tratada no artigo 64 do CPC. E a responsabilidade objetiva, a gente vai falar daqui a pouquinho, que é uma cláusula importante para a viabilidade e o controle da boa-fé processual àquele que pede tutela provisória. Pois bem, competência, tá? Competência. Muito interessante isso, porque a gente vem de um código antigo que era extremamente formalista. Então, no CPC de 73, tinha um dispositivo que era 112, parágrafo 3º.
E no CPC de 2015, nós estamos falando do artigo aqui 964, parágrafo 4º. O que dizia o CPC velho? Técnica de competência. Quem é competente para tutela antecipada na época? Aquele mesmo juízo competente para tutela definitiva. Quem era competente para cautelar? O mesmo juízo competente da ação principal. Artigo 806 do velho CPC, 805, 803 tratavam da questão, dentre as quais várias questões de cautelar, inclusive tratava da competência. Beleza. O que acontecia muitas vezes, pessoal? O legislador, pelo excesso de formalismo, ele esvaziava a tutela definitiva com a roupagem perda de objeto, perda superveniente de interesse processual, ele esvaziava a tutela definitiva em razão do excesso de formalismo que existia na tutela provisória, antes antecipada. Então vou dar um exemplo para vocês, esse exemplo no CPC antigo. Vamos imaginar que o fulano de tal tivesse impetrado um mandado de segurança para discutir aí o direito líquido e certo, que foi violado em razão de uma questão do concurso que ele tá praticando, que ele tá prestando, estava fora do programa, né? Aí esse fulano de tal aí conseguiu uma tutela provisória, na época da tutela antecipada, e essa tutela antecipada permitia que ele participasse da etapa seguinte do circuito, do concurso, e ele estava subjúdice, independente da nomeação de subjúdice, ter fato consumado, não tem nada a ver a nossa discussão agora, são discussões importantes, mas não diretamente ligadas à nossa aula. Lá na frente, o juiz lá do interior do estado entendia que ele era incompetente para julgar o mandado de segurança, porque era ato de autoridade que demandava a competência de segundo grau. Então, pela leitura do CPC velho, ele declarava a nulidade, declarava a incompetência absoluta, critério funcional, declarava a incompetência e automaticamente todos os atos decisórios estavam nulos. Todos os atos decisórios estavam nulos. Inclusive o quê? A tutela antecipada que ele tinha concedido, a liminar que ele tinha concedido. E muitas vezes essa revogação da liminar gerava para o impetrante a retirada do concurso. E aí, esse concurso tendo terceira, quarta, quinta fases, esse concurso chegando ao final sem a participação desse candidato, facilmente se alegava a perda de interesse processual ou a perda de objeto. A rigor não é objeto, é interesse processual, mas vamos lá. Por quê? Porque ele não participou das etapas subsequentes. Ok? Pois bem, o novo legislador tem como premissa a chamada primazia da resolução de mérito, que eu já tive a oportunidade de falar aqui em outros momentos. O nosso legislador tem como objetivo principal o julgamento do mérito da demanda. O objetivo principal do nosso legislador é julgar o conflito, é julgar a relação jurídica material que foi apresentada pelo autor. Então, com essa premissa de primazia de mérito, o artigo 4º do Código, o artigo 6º do Código, tem uma modificação da competência. Como assim? Não tem mais aquela história de anular, declarar a incompetência, todos os atos decisórios estão nulos. Não tem mais isso. Porque muitas vezes um ato decisório tem ligação direta com a manutenção do interesse processual do autor. Muitas vezes a tutela provisória concedida para ele participar de uma etapa seguinte tem que ser mantida para permitir que o novo juízo possa julgar o mérito. Então o que o legislador vai dizendo? Olha esse parágrafo 4º, que tem tudo a ver com tutela provisória. Parágrafo 4º do artigo 64. Salvo disposição judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juiz incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Traduzindo, a presunção aqui é invertida. Presume-se mantida a tutela provisória até que outra seja analisada, outra decisão seja proferida pelo juiz. Essa manutenção dos efeitos da tutela provisória permitirá que o próximo julgador tenha a possibilidade de julgar o mérito. Estão compreendendo comigo? Quer dizer, esse artigo 64 não está no capítulo de tutela provisória, mas ele tem tudo a ver com a técnica de primazia da resolução do mérito. Logo, ele resolve um problema existente no Código Antigo, que era do formalismo, se sobrepondo ao mérito processual. Aqui o formalismo, ele é colocado em segundo plano, levando em conta o quê? A necessidade de julgamento do mérito da demanda. Logo, a tutela provisória é mantida
com presunção de manutenção, a não ser que o juízo que decretou a incompetência reveja essa decisão, mas ela é presumidamente continuada até que o outro juízo reaprecie ou possa julgar o mérito. Há uma ligação muito clara entre a questão da competência da tutela provisória para a ligação com a chamada primazia da resolução do mérito. Então, esse artigo 64, especialmente parágrafo 4º, ele tenta resolver o problema da chamada perda superveniente de interesse processual nos casos da tutela provisória. Então, cria-se para a tutela provisória uma incompetência mantendo os efeitos da tutela provisória, que na época do Código Antigo se falava que existia essa noção de incompetência sobre a competência para as cautelares. E agora não, uma técnica voltada para a manutenção da tutela provisória para permitir que o novo legislador julgue o final, chegue ao final do julgamento de mérito da demanda. Resolve um grande problema, que é a manutenção das decisões provisórias, mesmo em caso de decretação de incompetência. Beleza? Como eu disse também, para a gente fechar a parte geral, e aí na sequência a gente vai falar da cautelar, da antecipada e antecedente, incidental e, por último, tutela de evidência. Então, para fechar essa parte geral, vamos falar da responsabilidade objetiva. Essa responsabilidade está prevista no artigo 302 do CPC. Ela só fala da tutela provisória de urgência. Essa tutela provisória de urgência, essa responsabilidade, ela tinha no Código Antigo, no CPC velho, uma redação lá pelo 810, 811, ele falava de prescrição e ele falava de responsabilidade objetiva. O nosso legislador agora não fala mais só de cautelar, ele fala em tutela provisória. Então, qual é a fórmula aqui? A fórmula é requerimento, risco, responsabilidade. Essa é a fórmula. Requerimento, risco e responsabilidade. Eu costumo sempre dizer aos meus alunos o seguinte: todo aquele que requer pronunciamento provisório, pode ser cumprimento de sentença provisória também, o cumprimento de sentença provisória também vai ter a mesma fórmula. Todo aquele que pede um pronunciamento que necessite de uma confirmação posterior, ele tem que saber que a consequência processual de sua conduta pode ser o ressarcimento dos danos que foi causado ou que foram causados. É uma cláusula ligada à boa-fé processual, de um lado, e à responsabilidade de outro. Claro, essa discussão ganha corpo diferente quando se trata, por exemplo, de fornecimento de medicamento. A jurisprudência enfrenta o problema da improcedência posterior, onde a cirurgia foi praticada, ou o medicamento foi praticado, foi fornecido, o ressarcimento obrigatório. Essa discussão ela é interessante na jurisprudência. Agora, do ponto de vista legislativo, a fórmula é muito simples. Pediu, não confirmou, responsabilidade de ressarcimento. Além dos danos processuais. Aí eu vou dar um exemplo para você. Vamos lá. Eu tenho esse exemplo aqui, inclusive eu te enfrentei um caso parecido com esse numa situação concreta que eu atuei como advogado. Vamos imaginar o seguinte: esse fulano aqui, que eu vou chamar de A, move uma demanda contra o condomínio. Construtora. Alega que houve aqui em relação ao apartamento dele, ou ao prédio, danos. E ele supõe que esses danos foram causados e há uma responsabilidade da construtora em razão dos 5 anos ali, da obra, etc. Beleza. Então ele pretende demandar obrigação de fazer com dano material. Em relação à obrigação de fazer, ele pede uma tutela provisória com base no 536, 537, ele pede aqui o 139, inciso 4, medidas atípicas, grande tema, aliás, também para a gente trabalhar. Ele pede tudo que tem direito e a gente faz isso como advogado. Fundamentou a petição inicial, ação de obrigação de fazer, cumulada com dano material, pedido de tutela provisória incidental de urgência antecipada. Ficou grande, né? Tutela provisória incidental de urgência antecipada, tutela antecipada, mas tecnicamente falando o nome ficou maior.
Eu até brinco em sala de aula que ficou quase o nome igual de Dom Pedro, né? Tutela provisória, gênero, urgência ou evidência, urgência, momento, antecipado ou incidental. Incidental. Não, melhor, é antecedente ou incidental? Incidental, antecipada ou cautelar? Antecipada. Então, não vou falar isso tudo, eu vou dizer ação de obrigação de fazer com pedido de dano material e pedido de tutela antecipada incidental de fazer. Fundada essa tutela no 536, 537, peço multa. Olhem o 537, a questão da multa, mudando para o final, mudando de forma antecedente, e peço o 139, inciso 4, para ele cumprir sob pena das medidas atípicas executivas. Outra aula bacana de se trabalhar. Se ele não cumprir, eu posso o quê? Eu posso proibir que a construtora continue fazendo a obra. Eu posso determinar o bloqueio de passaporte do diretor e por aí vai. O fato é, o problema vai gerar por quê? A construtora cumpriu a tutela provisória. E nesse cumprimento ela juntou todas as comprovações do dispêndio pecuniário. E ela guardou todos os recibos, em torno de R$200 mil ela gastou para cumprir tutela provisória. Todo aquele que pede tutela provisória está se antecipando num futuro direito. Esse direito tem que ser confirmado. E o CPC trata da responsabilidade objetiva no artigo 302. Vamos imaginar que lá na frente, depois da ampliação cognitiva, depois da contestação, da instrução probatória, de repente uma perícia formulada aqui dentro, posso até pedir a perícia antecedente também, né? Posso pedir produção antecipada dessa perícia, produção antecipada dessa prova. Mas o fato é que foi julgado improcedente o pedido. A sentença de improcedência é título executivo? Sim. Sim. A sentença de improcedência, observem que o nosso legislador, quando ele conceitua título executivo judicial, em momento algum ele fala de procedência ou improcedência, ele fala a decisão capaz de gerar obrigações para alguém ou ambas as partes. A sentença de improcedência, ela é declaratória, tudo bem, mas ela traz consigo uma cláusula de ressarcimento. Ela gera o dever jurídico de ressarcimento de todos os danos. Então ela é uma sentença de improcedência que vai gerar consequências para a construtora. Ela pode, observem, construtora contra A. Ela pode utilizar esse título executivo e formular cumprimento de sentença invertido, liquida, né? Essa liquidação pode ser por cálculo, aí não tem liquidação, é só a apresentação dos cálculos, e pede para se intimar para pagar, além do dano processual, o dano de 200 mil, que foi aquele que suportado para a tutela provisória. O CPC diz isso, né? Independente da reparação do dano processual, que é o dano pelo fato de ter sido parte, né? A parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar ao adversário, se a sentença lhe for desfavorável, é o nosso caso aqui. Quer dizer, uma sentença de improcedência, ela gera o dever jurídico de ressarcimento. Ela gera o dever jurídico de ressarcimento. Ela gera a necessidade de se ressarcir todos os prejuízos que foram causados pela parte contrária. Ela não é um prêmio para aquele que se beneficiou pela tutela provisória e que pode se livremente se esquivar da responsabilidade. E essa cláusula de responsabilidade, ela está prevista genericamente no 302. E mais, é o mesmo processo. Lembre-se, sincretismo. Eu posso inverter os polos processuais no momento do cumprimento de sentença. Já podia no Código Antigo, mais ainda agora. O autor não é autor, ele está autor. O réu não é réu, ele está réu. Se houver uma tutela provisória, eventualmente ela vai ter que ser confirmada ao final para se reconhecer o direito do autor. Não havendo esse reconhecimento, a improcedência, pelo menos em tese, vai gerar um título executivo invertido. E aquele, no meu exemplo, o plano de saúde pode pleitear, plano de saúde não, desculpem, eu pensei naquele caso do fornecimento de medicamento, né? A construtora pode pleitear aqui a intimação do A para pagar em 15 dias, pelo 525 do Código, sob pena de, com mais 15 dias, impugnar ou apresentar a multa de 10% aí do 525 do CPC. 15 mais 15, né? A prazo da impugnação. 15 dias para pagar, mais 15 dias para impugnar. Beleza, meus queridos? Então, essa é a fórmula. A tutela provisória de urgência traz consigo uma cláusula de ressarcimento caso ela não seja confirmada ao final.
ela não seja confirmada quando se estiver diante de uma decisão em cognição definitiva. Ok? Beleza, né? Vamos falar agora para a parte específica. Falar um pouquinho da cautelar. Vou falar um pouquinho, quer dizer um pouco mais, né? Da tutela antecipada. E ao final vamos conversar sobre a tutela de evidência. Tá? Lembre do gênero, né? Tutela provisória gênero. Tutela de urgência, tutela de evidência. Tutela de urgência antecipada, cautelar. Ok, vamos lá. Cautelar agora. Lembrem que no sistema anterior, nós já tínhamos, melhor dizendo, a tutela cautelar como ação cautelar. E essa tutela cautelar como ação cautelar, ela era antecedente ou ela era incidental. Como eu disse a vocês, eu cheguei a fazer cautelares incidentais a recurso especial para dar efeito suspensivo. Eu cheguei a fazer, e alguns de vocês já chegaram a fazer também, eu cheguei a fazer ação cautelar para dar efeito suspensivo à rescisória. Essa ação cautelar é nominada para suscitar protesto. Então o nosso legislador tentou implementar, dentro do sincretismo da ideia de que o processo é único, ele tentou implementar, de um lado, a aproximação da tutela antecipada e cautelar, com os requisitos sendo os mesmos, né? A ideia do risco de dano e a razoável argumentação. Lembra da tutela inibitória, que não é voltada ao dano e sim à ilicitude do ato, mas de qualquer maneira houve uma aproximação dos requisitos entre a tutela antecipada e cautelar. E o nosso legislador deixou claro que tanto a tutela antecipada quanto a cautelar podem ser antecedentes, ou seja, antes da apresentação da minha demanda, ou incidental. Quando eu falo demanda, lê-se cognição exauriente. Eu posso, por exemplo, já judicializar a minha ação de obrigação de fazer e pedir uma tutela cautelar lá dentro. Ação cautelar não, requerimento cautelar. O requerimento cautelar do recurso que eu acabei de falar para vocês. Incidental. Ação? Não, requerimento incidental. Mas o nosso legislador também trouxe a hipótese da cautelar e também para a tutela antecipada dessas técnicas serem apresentadas antes do aprofundamento cognitivo. Ou seja, a minha situação é tão urgente que eu não posso esperar para requerer a tutela provisória incidental. A tutela cautelar já existia, mas era ação cautelar. Agora não, é um requerimento em um processo único. Como assim? Eu costumo sempre fazer esse desenho aqui. Primeiro momento é o momento cautelar. Uma vez concedida a cautelar aqui, eu posso aprofundar a cognição e ampliar a discussão do fundo do direito. Fundo do direito. Cognição exauriente. E a cognição aqui na cautelar, ela é uma cognição apenas e tão somente ligadas à ideia da cautelaridade. Então, essa discussão da cautelaridade poderia ser feita aqui dentro. Aí seria um incidente cautelar. Mas, eventualmente, eu não tenho como esperar. Então, num primeiro momento, a minha petição inicial é só para discutir a tutela provisória cautelar. Em seguida, é um aditamento e transforma-se em uma ação de fundo do direito. Essa tutela cautelar antecedente, ela é trabalhada no artigo 308 do CPC. Vou tentar ler aqui o 308 e vou explicar um pouco melhor esse desenho aqui. Olha o que diz o 308. Primeiro, o 305, parágrafo único, ele fala da fungibilidade. Esse material aqui, eu deixei para encaminhar para vocês. É um roteiro que eu preparei aqui em uma apresentação, tanto dessa aula quanto da aula anterior, que eu já tive aqui com vocês também falando de primazia de mérito. Eu separei aqui o material para que vocês possam acompanhar comigo. Então, tutela cautelar antecedente. Lembre-se, quando é que cabe a tutela cautelar antecedente? Quando eu não tenho condições de requerer a cautelaridade dentro da minha tutela principal, dentro da minha ação principal, dentro do meu requerimento principal. A situação jurídica é tão urgente que eu não tenho como esperar. Então eu provoco o judiciário, eu dialogo com o judiciário somente para a cautelaridade. E eu, dependendo do resultado, eu amplio a cognição a posteriori. Sendo que o processo é um só. Então essa tutela cautelar é o ponto 1, digamos assim. Uma petição inicial ainda incompleta, onde eu não apresentei a lide, onde eu não tenho ainda condições de discutir o fundo do meu direito. A situação é tão urgente que eu não posso esperar um final de semana, por exemplo, que o bem jurídico pode perecer. Então eu apresento a minha tutela provisória cautelar antecedente na sexta-feira ou no plantão de sábado.
E aí eu tenho depois a possibilidade de ampliar a cognição no mesmo processo. O que diz aqui o legislador? 308. Essa é a antecedente. Efetivada a cautelar, quer dizer, resolvida a cautelar, o pedido principal, quer dizer, a ação já existe. Ela começou com cautelar. É uma ação só. Então, o pedido principal será formulado pelo autor em 30 dias. O Código Antigo tinha isso, né? Mas era ação cautelar e ação principal. 806 era o artigo do Código Antigo. Agora não, é requerimento cautelar, requerimento principal. Então, eu apresento o requerimento principal nos mesmos autos da cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas. Ok? Nada impede que o pedido principal seja formulado conjuntamente com a cautelar. Quer dizer, esse pedido principal, esse objeto principal, pode ser apresentado junto com a cautelar ou após a cautelar. Ok? Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência, quer dizer, eu transformo. Há uma cláusula de transformação. Eu apresento a cautelar e eu, uma vez efetivada, eu transformo uma discussão que era de fundo pequeno, que era o fundo da cautelar, em uma discussão de fundo do direito. Eu costumo até falar, se alguns de vocês já tiverem me escutado sobre isso, mas eu costumo falar para facilitar o estudo, que a discussão da cautelar e da ação principal é uma discussão de fundo de cognição, fundo de argumentação. A cautelar, a rigor, ela é definitiva, naquele ambiente não tão profundo. É um ambiente ligado, entre aspas, no Código Antigo ao fundo e a perículo e mora. E a tutela principal, ou o pedido principal, que é no mesmo processo, é uma discussão de um fundo mais aprofundado para chegar no bem jurídico material. Aí eu costumo exemplificar com uma piscina, graus de profundidade de uma piscina. Aí eu costumo brincar com os meus alunos, né? Visualizem comigo aqui. Código Antigo, eu tinha piscina de criança separada da piscina do adulto. A piscina de criança tinha fundo, mas era um fundo não tão profundo quanto a piscina de adulto. Então era assim a cautelar antiga. A ação cautelar voltada apenas para um aprofundamento não tão profundo, porque o objeto principal não era discutido ali. Mas molhava, não molhava? Mas não dava no joelho? A criança podia se afogar? Deus o livre? Sim. Porque havia um grau de aprofundamento não tão aprofundado assim quanto o grau de aprofundamento de uma ação principal. E a ação principal era aquela ação do fundo do direito, lá com a piscina de 1,60 m de fundura, quer dizer, você tem uma profundidade maior para discutir o que? A técnica de cognição exauriente. Beleza, esse era o desenho antigo. Separados, os dois níveis de discussão judicial. Novo CPC, piscina é um só, pessoal. É um piscinão e grau de profundidade. A cautelar é o quê? Aquele pedaço até certo ponto que está marcado lá, 30 centímetros. É cognição exauriente, mas é limitado àquele discussão de cautelaridade. Aí lá na frente tem, olha, a partir daqui, 1,60 m. Criança, mudou até o piso, a cor, né? Começa com azul claro, depois o azul um pouco mais escuro. Aí lá no fundo ele diz, olha, a partir daqui é a mesma piscina, é a mesma água, mas eu aprofundo a cognição. Beleza, é isso que você tem que imaginar com a técnica da cautelaridade. Ou eu já estou no fundo e peço a cautelar lá dentro, ou eu estou no raso e depois eu adito, aprofundo a cognição e mais. Tem um terceiro nível lá na frente, que é o nível do cumprimento de sentença. Havendo uma decisão final ali, se essa decisão final constituir a obrigação a ser cumprida, mesma demanda judicial, mesma provocação judicial. Eu aprofundo e estou no cumprimento de sentença. Nada impede que eu tenha cumprimento de sentença hoje e iniciou essa demanda com uma cautelar antecedente. Porque os graus de aprofundamento indicam que a ação é uma só. Isto é o sincretismo processual que você não pode esquecer. Essa é a leitura que o nosso legislador estabelece quando se fala de cautelar antecedente. Ok, meus queridos? Vamos lá? Agora chegou a parte mais interessante. Não estou dizendo que é a parte mais bonita, não falei isso. Falei a parte mais interessante. Eu particularmente acho o 303, o 304, o 1015, o 1009, o 942. Eu acredito que esses artigos aqui merecem algumas críticas, sem dúvida. Mas nós estamos trabalhando agora a tutela antecipada antecedente, que, claro, tem como o âmbito maior da discussão a tal da estabilização. Então, cautelar, beleza, fechamos. Vamos conversar um pouquinho sobre a tutela antecipada agora. Lembrem
que nós trabalhamos em tutela provisória, urgência e evidência. Então, urgência antecipada, cautelar. Cautelar nós já falamos, pode ser antecedente ou incidental, e aí antecipada pode ser antecedente ou incidental. Essa tutela antecipada antecedente é uma grande novidade do nosso legislador, gerando inclusive a aproximação ainda mais clara em relação à tutela cautelar. Ou seja, eu posso ajuizar a minha demanda, a ação de obrigação de fazer, e eu posso pedir lá dentro a tutela antecipada, como a gente está acostumado a fazer. Posso já judicializar o meu fundo do direito, e nessa judicialização do fundo do direito eu já posso pedir a tutela antecipada lá dentro. Seria o quê? Tutela antecipada incidental. Mas existem situações de extrema urgência, em que eu, num primeiro momento, só provoco tutela antecipada. Só. O que eu quero? Eu só quero o medicamento. Só, no plantão de sábado. O nome da ação? Não tem ação, é só tutela provisória antecipada, antecedente. Eu só quero logo satisfazer o meu bem jurídico, já que eu não posso esperar. A situação é tão urgente que eu não posso esperar para judicializar o fundo do direito. E eu, judicializando o fundo do direito, eu posso permitir aqui, nessa judicialização do fundo do direito, eu posso permitir aqui uma decisão de mérito, discutindo quem tem razão ou não. Eu não posso esperar para pedir a tutela antecipada aqui dentro, que seria incidental. Então eu judicializo somente a tutela antecipada. Já fiz isso uma vez. Então o primeiro momento é só a tutela antecipada. Chama-se isso tutela antecipada antecedente. Previsão legal, 303 para o autor, 304 para o réu. É uma novidade que já existia na cautelar, só que na cautelar era por ação cautelar, agora é por requerimento cautelar. Então há uma aproximação na tutela provisória de urgência antecedente, tanto da cautelar 308 quanto antecipada 303, 304. Qual é a grande sacada aqui do legislador? Bom, vamos imaginar que ele diga o seguinte: realmente estão presentes os requisitos da tutela antecipada, determinam a tutela antecipada para fornecer medicamento. Só. O fundo da discussão, que gira em torno da relação jurídica material que o autor tem com o plano de saúde, o fundo da discussão se ele deve ou não ser beneficiado por esse medicamento, se a doença é pré-existente ou não, se o medicamento está na lista oficial ou não, essa discussão não é tratada aqui na tutela provisória antecipada. O que eu estou discutindo aqui é só a urgência no fornecimento do medicamento, o risco de dano, de irreversibilidade ligado à saúde e a razoável argumentação, ponto. Toda a discussão sobre razão ou não, ela é travada na cognição exauriente. Então, o 303, ele dispara o que o autor deve fazer após a tutela antecedente para que ele leve o fundo da discussão judicial. Aí ele fala de aditamento, né? Olhem o 303 aí. Vou pegar aqui no código para a gente conversar. 303 fala em aditamento. Aditar aqui, pessoal, não é no sentido de conduta negativa. O aditar aqui é no sentido de complementação de argumentação. Lógico que tem que complementar a argumentação, porque no primeiro momento a argumentação do autor foi tão somente ligada à tutela provisória. Então olha aqui, ó. Considerada, parágrafo 1º, concedida a tutela provisória, ele deve aditar a petição inicial, inciso 1, apresentando os requisitos para a tutela final. Ele pode acumular aqui o dano moral depois, etc. Então ele adita e amplia a cognição. Mas ele pode dizer, não, eu estou satisfeito aqui com a tutela provisória. Eu sempre digo o seguinte, que a estabilização, que é o assunto que eu vou falar agora, nada mais é do que resolver o problema sem dizer quem tem razão ou não. Um conceito meu. O que é tutela? O que é estabilização? É resolver o problema sem dizer que não tem razão. Eu brinco muito isso em minha casa, que os meus 2 meninos às vezes brigam. Eu posso resolver o problema. Se vocês continuarem brigando, eu retiro o videogame hoje à noite, escondo os controles e o FIFA 2018 não vai ser jogado, por exemplo. Disse quem tem razão ou não? Não. Mas eu resolvi o problema deles. Eles vão parar de brigar, vão se abraçar, beijo aqui, beijo acolá, tudo beleza, resolvo o problema sem dizer quem tem razão ou não. A estabilização é esse fenômeno.
para dizer o seguinte: o judiciário pode resolver as circunstâncias de urgência sem afirmar quem tem razão ou não no fundo do direito. Então eu, autor, consegui a tutela antecipada para fornecer medicamento. Eu quero judicializar para saber quem tem razão ou não. Eu quero judicializar o meu dano moral. Eu quero judicializar o meu dano material. Minha resposta: opa, vai depender do réu. E o 304 é o artigo do réu. A doutrina até hoje está numa briga tremenda para saber se essas condutas são isoladas, são simultâneas, etc. Eu vou tentar explicar para vocês o que é, para o réu, a estabilização. Aí diz o legislador aqui, vou ler o 304 para vocês. A tutela antecipada, concedida antecedente, é o 303, torna-se estável. Aliás, estabilização é um grande tema, se vocês tiverem oportunidade de ir seguir no meu academia.edu, tem um texto lá em que eu trabalho estabilização, preclusão e coisa julgada, como fenômenos parecidos. Meu academia.edu é Henrique Mouta, tá? Podem baixar esse texto, já foi publicado, onde eu falo que o CPC em vários momentos usa a palavra estabilização. Fala de estabilização de precedente, por exemplo, no 926, fala da estabilização do saneamento no 357, aqui ele fala da estabilização da tutela provisória. O que é estabilizar? Tornar estável. Não, estabilizar é tornar indiscutível. É dar uma continuidade de manutenção fática, é um suporte fático, de que há uma continuidade em relação àquela ordem que ele deu de medicamento. Então, o que ele diz? A tutela provisória antecedente poderá ser estabilizada desde que o réu não interponha recurso. Quer dizer, plano de saúde. Pela leitura do CPC, se ele não agrava, e o artigo aqui, o recurso é o agravo do 1015, inciso 1, se ele não agrava e estabiliza. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que ambas as partes se satisfizeram com a tutela provisória. A doutrina discute, e se for embargo de declaração? Se ele contestar e não agravar, estabiliza ou não? São problemas que a gente tem ainda que suportar. Eu ainda faço uma outra pergunta. Quem é que hoje está se beneficiando com a tutela antecipada, antecedente? O código tem mais de um ano em vigor, mas parece que esses artigos ainda não pegaram, digamos assim, na prática processual. Eu conheço um caso ou outro, mas nós temos seríssimos problemas para compreender o que é essa estabilização. Porque eu, sendo advogado do plano de saúde, eu tenho receio o que é essa estabilização. Vamos imaginar que a circunstância fática mude, que esse cidadão aqui melhore e não haja mais necessidade desse medicamento. Eu não agravando, estabilizar significa que eu vou ter que fornecer de novo? O CPC diz que não faz coisa julgada, mas eu tenho 2 anos para rever a decisão. Então é um fenômeno, estabilização, que não se confunde com coisa julgada, não é definitivo porque o bem jurídico não foi discutido, mas a estabilização significa que a relação material está resolvida sem dizer quem tem razão ou não. Olha os parágrafos aqui. Se não houver agravo, extingue. Parágrafo 1º. Mas essa extinção aqui, a gente tem que corrigir a nossa mente, tá? Essa extinção aqui, ele não fala que é com mérito ou sem mérito, porque o mérito não foi julgado. Mérito é lide, falamos isso várias vezes já. Ele não chega a julgar o mérito porque é uma tutela provisória. Ele só indicou a necessidade de fornecer medicamento. Então, o processo é extinto, mas a ordem vai continuar valendo. Não há julgamento de mérito, porque realmente é uma decisão provisória. O réu nem contestou, nem agravou. Qualquer das partes poderá demandar a outra revisão, reforma e invalidação da tutela antecipada. A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não for revista, reformada ou invalidada. Quer dizer, a ordem de medicamento, se for estabilizada, enquanto não houver reforma, revista ou invalidação, ela vai continuar gerando efeito. E mais, o prazo para essa revisão é de 2 anos. E mais, não faz coisa julgada. Está aqui o parágrafo 5º. O prazo é de 2 anos e o parágrafo 6º não faz coisa julgada. Problemas sérios. E depois desses 2 anos? Se for contra a fazenda pública, vai se tornar indiscutível sem a remessa necessária? Perguntas seríssimas que a nossa doutrina acaba tendo por enfrentar. E eu reputo até que são perguntas que podem comprometer a viabilidade desse dispositivo. Ou seja, no meu exemplo, se não agrava, estabiliza. Extingue o processo. E se ele contestou, extingue o processo?
Mas extingue o processo sem mérito, porque a lide não foi decidida. Paralisou bem aqui. Eu não cheguei à discussão da relação jurídica material. Eu não cheguei a discutir aqui quem tem razão ou não. Paralisou aqui, mas paralisou aqui com a manutenção da tutela provisória. E tem 2 anos para rever, senão, depois desses 2 anos, haverá uma super estabilização. Isso é coisa julgada? Não cabe rescisória? Bom, vai ter gente, já tem autores afirmando que depois de 2 anos teria que caber rescisória. Porque é uma superestabilização. Vamos imaginar que a situação fática se altere depois dos 2 anos. Enquanto se tiver os 2 anos, tudo bem. Eu, como advogado do plano de saúde, poderia peticionar requerendo a revisão dessa tutela provisória, levando em conta o aspecto fático que foi alterado. E depois dos 2 anos? Quer dizer, são problemas seríssimos que acabam por comprometer a literalidade do 304. Se são condutas do 303 e 304 simultâneas, ou se a monitorização, porque essa é uma técnica de abrir ou não o contraditório, né? Se ele não agrava, não abre o contraditório, não aprofunda a cognição. Eu não vou mais discutir o fundo do direito. É aquela história que eu falei, o juiz resolve sem dizer quem tem razão ou não. Será que essa monitorização, uma técnica parecida com a monitória, em que a ampliação da cognição, no caso da monitória, é ato do réu? Será que aqui essa monitorização é ato do réu ou não? Problemas seríssimos que foram surgindo em decorrência da leitura pela nossa doutrina dos artigos 303 e 304. De toda sorte, a gente ainda não tem uma resposta neste momento para todas essas perguntas, porque ainda há o enfrentamento da doutrina e também da jurisprudência. Estão surgindo agora essas primeiras tutelas provisórias, antecedentes, antecipadas, e o fenômeno da estabilização eu já visualizei em uma hipótese ou outra, mas de uma maneira geral há um certo receio em relação ao que é estabilização, gerando como consequência o agravo, né, a interposição de agravo de situações que se fossem incidentais não iriam ser agraváveis, né, justamente com o receio do que seria essa estabilização. Ou seja, meus queridos, temos problemas seríssimos na visualização e na compreensão do que é essa tutela antecipada antecedente que gera o fenômeno da estabilização, ok? Inclusive com a ideia da monitorização do procedimento. A tutela antecipada antecedente teve aí inspiração em sistema italiano, sistema francês, em fenômenos que já existem em alguns países da Europa, e nós trouxemos para o CPC como uma boa ideia, né? A intenção é das melhores, quer dizer, eu soluciono o conflito material sem aprofundar a cognição, sem proferir uma decisão definitiva de quem tem razão ou não. Independente disso, eu consigo resolver o problema. E esse problema gira em torno do quê? Da tutela provisória voltada ao medicamento, à matrícula de um aluno, uma instituição, a um vestibular, uma transferência. E os exemplos são bem interessantes, onde o juiz pode definir a relação material sem o aprofundamento cognitivo para dizer quem tem razão ou não. Ok, meus queridos? Então, vamos caminhando para o final. Tutela provisória. Quanto ao gênero, urgência, evidência. Tutela de urgência. Antecipada, cautelar. Antecedente, incidental. Podem ser confirmadas na sentença, por exemplo. Tem o artigo 1059, que fala das restrições das tutelas provisórias contra a fazenda pública, é bem interessante, foge um pouquinho do nosso tema, mas não deixa de ser interessante falar da tutela provisória contra a fazenda, dialogar o 1059, a lei do mandado de segurança, a lei da ação civil pública, quer dizer, como é que o Instituto da Tutela Provisória conversa com as prerrogativas da fazenda pública, e ao lado da tutela provisória de urgência tem a tutela provisória de evidência. O único artigo que fala da tutela provisória de evidência é o 311. Qual é a premissa? A argumentação do autor é tão razoável, é tão bem fundamentada, é tão bem apresentada no sistema processual que, independentemente da urgência, ele tem direito à tutela provisória. É uma tutela provisória cujo requisito urgência não é obrigatório, pode até estar presente. Pode até estar presente. Eu vi uma situação concreta onde o cidadão requeriu tutela provisória de urgência, havia urgência e tutela provisória de evidência. Além da urgência, havia o alto grau de argumentação, porque ele estava pactuando a fundamentação, apresentando a fundamentação em cima de precedentes obrigatórios.
Então, além da urgência, ele apresentou a evidência. Mas o que o nosso legislador estabelece no 311 é a possibilidade de uma tutela provisória sem a necessidade de comprovação do requisito urgência. O que serve para a gente interpretar que é uma tutela provisória de um alto grau de argumentação. São requisitos diferenciados, muitas vezes voltados à ideia de diminuição do tempo do processo e inversão do ônus, né? Que o ônus do tempo pode ser muito benéfico ao réu. Mas se a parte requerer uma tutela de evidência, porque a decisão a ser proferida tem base em precedentes obrigatórios, ele inverte o tempo. O autor se beneficia logo do bem jurídico e o réu vai inverter o tempo, vai suportar logo o tempo do processo, já que ele tem que cumprir uma ordem judicial. Ok? Então eu gosto sempre de falar que a tutela de evidência ela tem uma ligação muito grande com a ideia do tempo do processo. O que diz o legislador? 311, né? Só esse artigo, pelo menos aqui, claro, está espalhado, porque como é a espécie do gênero de tutela provisória, onde falar de tutela provisória pode ser de evidência também, né? Então, 311, tutela de evidência será concedida independentemente do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Quer dizer, independente não quer dizer que não seja obrigatório, sim indispensável. Quando? 1. Abuso do direito de defesa e manifesta o caráter protelatório. 2. Alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente e houver tese em RESP repetitivo, RR repetitivo e RDR ou súmula vinculante. Ou seja, a alegação da parte, inciso 2, ela é provada documentalmente e está pautada em caso repetitivo. Conceito, vocês sabem, 926, 927, 928, especialmente 928, vai identificar o que é caso repetitivo, RESP repetitivo, RR repetitivo e RDR. Então eu estou pautando a minha demanda em cima de um tema já fixado pelo STJ em RESP repetitivo. Documentalmente, eu tenho como comprovar. Por que eu vou suportar o tempo do processo? Não, eu vou pedir tutela de evidência. Concedida para mim, afasta o ônus que eu iria suportar e o réu vai suportar. Agrava se ele quiser, suscita distinção, etc. Aí entra com embargo, mas ele suporta logo uma tutela de evidência, levando em conta o alto grau de argumentação que eu tenho. O 2 é o mais comum. O 3, pedido repersecutório, que tem muita coisa a ver o 3 e o 4 com a discussão, inclusive da ação de depósito, já que ela deixa de ser ação especial e passa a ser ação com procedimento comum. Então, pedido repersecutório e a inicial com prova documental suficiente para não gerar dúvida. E lembre que o 2 e o 3, o pedido repersecutório, que é o 3, e a prova documental e o caso repetitivo, que é o 2, eles casos podem ser concedidos, podem ser objeto de tutela provisória liminar, ok? Então, a tutela provisória ela é de evidência, ela é pautada num elevado grau de argumentação, independente da demonstração do requisito urgência, que pode até estar presente, ok? Eu quero só fechar agora esse encontro com vocês, diferenciando tutela provisória e julgamento parcial. Importantíssimo isso. Por quê? Porque no sistema antigo, CPC velho, nós tínhamos a tutela antecipada no 273. Aí o parágrafo 6º do 273 falava da tutela antecipada quando o pedido ou parcela deles, um pedido ou vários pedidos ou parcela deles, já tivesse em condições de imediato julgamento. Então, ele permitia a chamada tutela antecipada do pedido ou parte dele ou parte deles incontroverso ou incontroversos. Tutela antecipada do pedido incontroverso. Na época ainda do velho código, eu já tinha escrito, já tinha defendido que isso não era a hipótese de tutela provisória antecipada, que isso era a hipótese de julgamento parcial, de desmembramento do capítulo de mérito. Ora, se um pedido é incontroverso, a declaração sobre ele, a declaração judicial sobre ele não era provisória, era definitiva. Mas só que o parágrafo 6º estava no 273, que tratava de tutela antecipada. E aí se surgia uma discussão que dominou aí muita teoria e prazos processuais e prática processual do Código Antigo, se o juiz tinha que confirmar ou não a tutela do pedido incontroverso, se ele poderia desmembrar o mérito, se havia coisa julgada parcial, etc, etc. Beleza. Vem o CPC novo. Primeiro, ele tira a discussão do pedido incontroverso ou parcela dele, ele tira da tutela provisória. Ele coloca pedido incontroverso ou parcela dele como uma hipótese de julgamento antecipado parcial.
Pode olhar o 356. Lá o 356 vai dizer, é possível julgamento antecipado parcial do pedido incontroverso ou pedido maduro para ser julgado. O que ele deixa claro com a retirada da hipótese do pedido incontroverso da técnica da provisoriedade para uma hipótese de julgamento antecipado parcial? Ele deixa claro, pessoal, o seguinte: julgamento parcial é tutela definitiva. Não é tutela provisória. Se eu tenho um pedido, 3 pedidos cumulados, e eu tenho condição de julgar um deles logo no momento do saneamento do processo, a decisão sobre esse pedido é uma decisão definitiva. Logo, não é tutela provisória, é julgamento antecipado parcial. Então, a retirada do parágrafo 6º do antigo 273 e a recolocação, a rearrumação do sistema para colocar o pedido incontroverso como uma técnica de julgamento antecipado parcial, isso deixou muito claro que o sistema permite desmembramento do objeto litigioso. Tomem muito cuidado no 356. Nos nossos casos concretos, a gente pode requerer logo, numa réplica, por exemplo, o julgamento antecipado parcial. Se houver condição de amadurecimento precoce de um dos capítulos litigiosos das nossas causas, vamos pedir que o juiz aplique o 356. Não é tutela provisória, é tutela definitiva. Se a parte não agravar, não há que se falar em preclusão e sem coisa julgada, está lá no 356 dizendo isso. Se ela não agrava, cabe cumprimento definitivo daquele capítulo. Então, a tutela do pedido incontroverso não é uma tutela provisória. Ela é uma tutela definitiva. Ela permite o fracionamento do objeto litigioso. Ok, meus queridos? Estamos chegando ao final, então. Espero que eu tenha, pelo menos, lançado em vocês algumas interrogações sobre um tema tão importante da nossa vida profissional, que é o tema tutela provisória. Ok? Eu agradeço mais uma vez o convite da Escola Nacional. Fico à disposição da escola, fico à disposição de vocês e desejo muito sucesso nos estudos e muito sucesso na nossa atuação profissional. Grande abraço, tudo de bom e até a próxima.